Oi, meu amigo. Oi, minha amiga. Eu sou o professor Jorge Mikles e, seguindo o nosso compromisso de trazer os principais assuntos relacionados ao direito administrativo voltados de maneira didática e objetiva para a formação, para quem quer se preparar para concurso público, hoje nós estamos dando sequência a esse desafio e trazendo a você o agente público. No vídeo anterior, e se você não viu, dá uma pausa e vai para ele, porque o que nós vamos tratar aqui é uma continuação daquilo que foi dito. No vídeo de hoje, nós vamos trazer uma classificação dos agentes públicos. Quem é agente público? O vídeo anterior vem dizendo, mas basicamente, toda pessoa natural que esteja no exercício a qualquer título, por qualquer tipo de vínculo, esteja no exercício da função administrativa, dos poderes do Estado. Bom, essas diversas pessoas que podem exercitar a função administrativa, eles podem se sujeitar a regimes jurídicos diferentes. Quer dizer, os direitos e deveres que se relacionam a cada um desses regimes jurídicos são distintos. De acordo com a natureza do vínculo, nós vamos ter direitos e deveres diferentes. Todos serão agentes públicos, mas o rol de direitos e deveres inerentes próprios dessa relação jurídica são distintos. Por isso, há necessidade de se estabelecer uma classificação dos agentes públicos. Então, uma classificação possível nas obras doutrinárias, nós vamos encontrar diversas classificações diferentes. Esse é um tema extremamente polêmico a respeito do direito administrativo. Praticamente cada autor, cada estudioso vai ter uma classificação própria. Então, o que nós pegamos aqui foi uma suma, uma síntese, aquilo que é mais cobrado dos concursos públicos. E transformamos aqui em uma classificação que vamos apresentar a você que está aí nos assistindo. Qual é uma classificação possível dos agentes públicos? Vamos lá, olha a tela. Segundo está posto aqui, uma primeira espécie, um primeiro tipo de agente público são os chamados agentes políticos. Agentes políticos, o nome já diz, são aqueles que têm uma vinculação de natureza política. Agentes políticos são aqueles cujo poder, cujas atribuições, numa linguagem muito própria do direito administrativo, cujas competências estão estabelecidas no próprio corpo da Constituição Federal. Partindo do paradigma da União, o Brasil é uma federação, que é dividido em diversos entes. Nós também temos um vídeo tratando desse assunto, né? A União, os estados, o Distrito Federal e o município. Partindo do paradigma da União, nós vamos ver que no âmbito da União, os agentes políticos são o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado, são os que têm investidura de natureza política, eletiva ou não. O presidente e vice-presidente são eleitos. Ministros de Estado não são eleitos. Ainda assim, a investidura deles é uma investidura de natureza política. As competências deles estão postas no âmbito da própria Constituição Federal, de tal sorte que eles são classificados como agentes políticos. No âmbito da União também são agentes políticos, os parlamentares, de uma maneira geral. Logo, são agentes políticos os deputados e os senadores, aqueles que compõem o Congresso Nacional, né, com as suas duas casas. O Congresso Nacional é a união das duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Os dois reunidos, deputados e senadores, formam uma terceira casa, que é chamada pela Constituição Federal de Congresso Nacional. Pois bem, estes são os agentes políticos. Há uma discussão, e aí é tema polêmico, se os magistrados, os juízes, e os membros do Ministério Público, os promotores, e os membros dos tribunais de contas, aqueles que julgam as contas dos agentes públicos e dos agentes políticos e agentes públicos em geral, se estes são ou não agentes políticos. Há uma parcela do entendimento doutrinário que entende que sim, a outra parcela que entende que não. Você, que está fazendo a prova para o concurso público, você responde sim ou responde não? Aí depende da banca que vai lhe examinar. Então, nos vídeos futuros, nós vamos entrar mais pormenorizadamente nessa questão, nessa polêmica. Mas, para agora, apresentamos quem são os agentes políticos, presidente e vice-presidente, ministro de Estado e os parlamentares em geral. Pela simetria, essa mesma lógica vai se desdobrar nos outros entes da federação. Então, quem são os agentes políticos no Estado?
O governador, vice-governador e os deputados estaduais. Simetria. O mesmo princípio, a mesma regra que vale para a União, vai valer para os outros entes da federação. Quem são os agentes políticos no município? O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores e os secretários municipais. Essencialmente isso, né, que vai se desdobrar de ente para ente. Aqui está para você, caro amigo e cara amiga, os agentes políticos. Segundo item, os servidores, aqueles que ocupam cargos. Então, todos aqueles que ocupam cargos dentro da estrutura da administração pública estão submetidos a um regime jurídico especial. Um regime jurídico que se diz sui generis. Sui generis porque é diferente de tudo. Um regime jurídico não contratual. O nome desse regime jurídico é estatuto. Por isso o nome estatutários. Estatutários são os agentes públicos submetidos ao estatuto, que é uma lei diferente. Uma lei diferente de quê? Do direito comum. Qual é a lei do direito comum? A CLT, aquele que tem carteira assinada. O estatutário não tem carteira assinada. O estatutário está submetido a um regime jurídico diferente. E o estatutário ocupa cargo. Então, os ocupantes de cargo formam um segundo grupo referente aos agentes públicos, que nós estamos chamando aqui de servidores. Os cargos, eles podem ser de 3 tipos diferentes. Os cargos efetivos, os cargos em comissão e os cargos vitalícios. Em vídeos futuros, nós vamos trazer mais detalhes sobre a natureza de cada um destes cargos. Servidores estatutários são os ocupantes de cargos. Um próximo item da classificação são os empregados públicos. Quem são os empregados públicos? Ora, aqueles que têm um vínculo do direito privado, um vínculo do direito comum. Qual é o vínculo jurídico do direito comum nas relações de trabalho? Senão o vínculo do emprego, o vínculo do contrato de trabalho, o vínculo regulamentado por um conjunto de leis, a partir de uma lei especial, chamada Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Então, aquele agente público que se submete às regras da CLT, com ressalvas, com algumas observações, mas genericamente as regras da CLT, são os chamados empregados públicos. Empregado público tem, portanto, carteira assinada, empregado público tem, portanto, os mesmos direitos essenciais do trabalhador comum lá da iniciativa privada. Então, um outro grupo é o grupo dos empregados públicos. Seguindo aqui na nossa tela, nós temos os temporários. É o que preceitua, é o que determina o inciso 9 do artigo 37 da nossa Constituição. Para atender a situações excepcionais, a administração pública poderá contratar temporariamente determinados agentes públicos. Estes são os temporários. Para que exista o vínculo da temporariedade, é necessário uma situação excepcional, uma situação anormal, uma situação fora do comum. É necessário que esse vínculo estabelecido entre o poder público e esse pessoa temporário, ele seja provisório, o nome já diz, temporário. E é necessário que esta relação seja regulada por lei. Portanto, cada ente da federação tem que ter uma lei especial que vai dizer em quais hipóteses, sob que circunstância, sob que regime jurídico, vai dizer quais são os direitos e deveres oriundos dessa relação especial. Mas estes são os temporários. No regime da CLT, também existe o trabalhador temporário, mas não é disso que estamos tratando. Estamos tratando do temporário à luz, na perspectiva do que disciplina a nossa Constituição Federal, referente aos agentes públicos e destinado, né, aos entes da administração pública direta. Pois bem, seguindo a nossa classificação, nós chegamos aos terceiros em colaboração. Terceiros em colaboração, de uma maneira bem geral, né, seriam todos aqueles que não se enquadram nas classificações anteriores. São aqueles que não têm um vínculo direto com a administração pública, senão de uma maneira indireta. Um bom exemplo dos terceiros em colaboração seriam os terceirizados, aqueles
que são contratados indiretamente pela administração pública. Ao invés de a administração pública fazer um concurso e contratar diretamente aquela pessoa, aquele agente público específico, a administração pública prefere contratar uma empresa, uma prestadora de serviço. E essa empresa prestadora de serviço que vai permitir a terceirização, que vai contratar o terceirizado. Então, o terceirizado tem um vínculo com uma empresa, uma interposta empresa, não diretamente com a administração pública. Há outros exemplos de terceiros em colaboração, mas o mais comum é este aí. Então, fica a dica, nós vamos ter outros vídeos onde nós vamos nos aprofundar em cada um desses temas. Aqui é uma primeira apresentação a respeito de uma classificação possível sobre os agentes públicos, mas aí já dá para o caro amigo, para a cara amiga, ter uma boa noção e responder já a um tanto de questões que podem cair em concurso público. É muito comum os concursos públicos pedirem essa distinção, principalmente a respeito dos regimes aos quais os agentes públicos estão submetidos, e você já está aparelhado para responder um grande número de questões nesse sentido. Fica a dica e aguardo você num próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.